A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, você e toda a sua família. Esperamos que através deste programa você possa aprender mais da Palavra de Deus, tirando suas dúvidas em relação ao assunto em pauta. Hoje estudaremos a 8ª lição desse trimestre com o tema O Lugar Santíssimo. Nesta lição, falaremos sobre o lugar santíssimo, bem como sua importância no tabernáculo. Estudaremos sobre o segundo véu, pontuaremos algumas informações sobre o material desta cortina interior, com sua riqueza de detalhes. Por fim, falaremos sobre o simbolismo do segundo véu e a pessoa de Cristo. Você quer aprender mais sobre este importante assunto? Então não saia daí. Este é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Hebreus capítulo 9, versículo de número 3. A verdade prática nos diz: pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. O objetivo geral desta lição é explicitar que temos a liberdade de entrar no lugar santíssimo. Já os objetivos específicos são 3. Primeiro, destacar o véu do lugar santíssimo. Segundo, mostrar o propósito do véu interior. Terceiro e último, salientar como era o lugar santíssimo. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no livro do Êxodo, capítulo 26, versículos 31 ao 35, e ainda na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 1 ao 5, e por fim, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 51. Acompanhe conosco. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do tabernáculo ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Meus amados irmãos, para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Alessandro Barreto. A paz do Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. E contamos também mais uma vez com a participação do presbítero Jonathan Lucena. A paz do Senhor, irmão Jonathan. A paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. Meus amados irmãos, hoje estamos estudando a lição de número 8 com o tema O Lugar Santíssimo. Estamos aí passo a passo adentrando ao tabernáculo, né? A esta casa sagrada que Deus orientou a Moisés
e mostrou a ele numa revelação e também disse quem seriam os artesãos do tabernáculo, Bezalel e Aholiabe. Já estudamos sobre o pátio e também os elementos ou os móveis que nele estavam. E também já adentramos na parte interior da tenda, né? Propriamente o espaço interno, que é dividido em 2 compartimentos. Na aula passada, estudamos aqui sobre o lugar santo e os utensílios que nele se encontravam, né? A mesa dos pães da proposição à direita, o candelabro à esquerda e o altar do incenso na frente, bem próximo à entrada do lugar santíssimo. E é sobre o lugar santíssimo que nós vamos estar comentando na lição de hoje. Este espaço que é chamado dessa forma santíssimo, porque nele Deus descia para receber a oferta que o sacerdote apresentava em favor do seu povo. E era ali também que estava o instrumento de maior valor simbólico para a nação de Israel. Mas, falando sobre o lugar santíssimo, presbítero Alessandro, é interessante nós dizermos que não há no registro bíblico, no livro do Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, nenhuma medição precisa a respeito de como seria, né, o tamanho deste lugar. O que se pode dizer é o que alguns teólogos, pesquisadores, né, têm dado algumas contribuições que é necessário até que a gente destaque para o professor que nos assiste aqui. Pois não, evangelista Marcelo, o que o senhor falou realmente é coerente. A Bíblia não traz detalhes destas dimensões, não é? Diferentemente do tabernáculo, pensando nele num conjunto completo, que a Bíblia traz essas dimensões, já foi falado aqui, 25 metros de largura por 50 de comprimento. Agora, em relação à tenda que está dentro do tabernáculo em si, que nós chamamos de tenda da congregação, realmente a Bíblia não especifica esse tamanho, não é? Aprendemos na aula passada que no lugar santo a tradição, inclusive a tradição judaica, inclusive muitos estudiosos do Antigo Testamento, chegam a dizer que tinha 5 de largura por 10 de comprimento e 5 de altura. Isso, lugar santo, nós estudamos na aula passada. Já olhando para o Santo dos Santos, não é? Que é onde aparece o termo hebraico Kodesh HaKadoshim, a tradição diz que este lugar santíssimo, o Santo dos Santos, ele media 5 de comprimento por 5 de largura e 5 de altura. Então, se juntarmos aí o lugar santo e o Santo dos Santos, teremos aí uma tenda de aproximadamente 15 metros de comprimento por 5 de largura e 5 de altura. Certo. Inclusive, evangelista Marcelo, na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 158, o Donald Stamps, ele coloca lá um gráfico com medidas bem aproximadas a estas que nós estamos dizendo, com diferenças de centímetros. Certo. Porque alguns, já discutimos isso aqui em aulas passadas, que alguns, ao invés de arredondar um côvado para 50 centímetros, preferem calcular 46, 45 centímetros. Então, na Bíblia de Estudo Pentecostal vai dar uma leve diferença variação, por conta disso. Isso, variação. Mas o que nós podemos dizer é justamente isso, embora em nenhum lugar da Bíblia, como o senhor bem disse, encontremos informações precisas sobre isso, não significa dizer que não tem importância essas informações. Haja vista que nós estamos pensando aqui à luz da tradição judaica e da pesquisa de muitos teóricos que estudaram a respeito dessas medidas do lugar chamado Santíssimo. E pela metragem que o senhor acabou de destacar aí, baseado nesses estudiosos, então o espaço que compreendia o lugar santíssimo era um espaço cúbico. Perfeito. Ou quadrangular, não é verdade? Exato. Se pensarmos em 5 metros de largura por 5 de comprimento e 5 de altura, é um cubo perfeito, né? Ou um quadrado. Já o lugar santo, não o santíssimo, mas o santo, era um lugar meio que retangular. Isso. É como se o lugar santíssimo representasse 1/3 de toda a tenda. Não é? 15 metros, ele está ali com 5 metros e o lugar santo com 10 metros. Isso se justifica, ministro, foi falado também na lição passada, por conta dos móveis que estavam no lugar santo. Eram 3, enquanto aqui nós vamos estudar que tinha apenas um, que era
a Arca da Aliança. Interessante que essa observação que o presbítero Alessandro fez, irmão Jonathan Lucena, já abre espaço para um outro ponto que deve ser destacado no comentário desta lição. Alguém pode perguntar por que o lugar santíssimo, sendo o mais importante da tenda, ele é tão pequeno, né? Ora, nós podemos nos valer da informação que foi passada aqui. O lugar santo tinha 3 móveis e os serviços nele feitos eram serviços diários, conquanto o serviço feito no lugar santíssimo era um serviço anual, não é isso? Apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava tanto para oferecer sacrifício de sangue, como também para queimar incenso na presença do Senhor. Exato. E neste lugar havia apenas um móvel, que também justifica o espaço curto que ele tinha. Exatamente, evangelista. Fazendo um contraponto com relação a esse espaço denominado santo, o Santíssimo tinha apenas um móvel, que é a Arca da Aliança, ou a Arca do Testemunho. É claro que nós teremos uma lição posterior que tratará de forma específica a respeito da arca. Sim. Mas apenas para informar ou trazer à lembrança algumas informações, em virtude de a Bíblia não dar a dimensão do espaço do Santíssimo propriamente dito, apenas essas inferências ou conjecturas que já foram ditas aqui, com relação à arca, no entanto, a Bíblia é clara quanto ao tamanho e a dimensão que ela teria. Por exemplo, em virtude do tamanho, do espaço em que ela estava, sim, obviamente ela não poderia ser um móvel tão grande, não é? Já que já vimos aqui a dimensão, pelo menos aproximada do que seria a dimensão do lugar santíssimo. Com relação à Arca da Aliança, por exemplo, o caro professor, ao ler Êxodo capítulo 25, versículo 10 e 11, e também Êxodo 37, versículos 1 e 2, vai ter algumas informações com relação à dimensão deste móvel em particular que estava no lugar santíssimo. Como, por exemplo, o texto diz que de comprimento a Arca da Aliança tinha aproximadamente 2,5 côvados, que equivaleria a 1,25 m, isso de comprimento. Com relação à sua largura, porém, o texto diz que ela tinha 75 centímetros, ou 1,5 côvado. E de altura, também 1,5 côvado, 75 centímetros. Então, diante do espaço em que ela estava inserido, esse imóvel não poderia ter, vamos dizer, do tamanho do altar do holocausto, um exemplo, né? Isso. Ou um móvel como qualquer um dos que já foi descrito, mas tinha essa dimensão pequena. No entanto, o texto também diz que nessa arca tinha uma tampa, que alguns consideram como se fosse um móvel em cima do outro, vamos dizer, sim, que formando uma única peça, não é? Claro, a arca sendo fechada com essa tampa chamada de propiciatório. O que veremos também em uma outra lição, mas apenas para a gente se situar. Esta tampa era feita toda de ouro, ouro puro, ouro batido, não é? Diz o texto. Sobre ela estava, nas 2 extremidades, 2 querubins, fazendo uma só peça com a tampa, com asas que se ligavam umas às outras, e o rosto desses seres alados, vamos dizer assim, estava voltado como que olhando para dentro da arca. E também o texto diz que dentro da arca estava 3 elementos, não é? A vara de Arão que havia florescido, um exemplar das tábuas da lei, ou as tábuas dos 10 mandamentos, e também um pote de ouro, conforme diz Hebreus, onde estava nele contido o maná. Nesse propiciatório, nesta tampa, havia um momento do que é chamado de o dia da expiação, que o senhor já citou aqui, né? Que era uma vez no ano. Nós traremos informações mais detalhadas, mas podemos antecipar de que sobre este imóvel tinha essa cerimônia de suma importância, de modo que, devido à glória de Deus se revelar ali, como sendo resposta ou aceitação desse momento de expiação, é dito que o trono de Deus estava ali. Isso pode ser visto, por exemplo, em Salmo 80, verso 1, e o Salmo 99 também, o verso 1. Acredito que essas informações antecipadas, claro, é importante situar, já que esse imóvel está dentro do lugar santíssimo. Muito bem. Presbítero Alessandro, tratando dessa questão ainda do lugar santíssimo, é bom dizer que todo o tabernáculo era sagrado. Né? É a casa sagrada. E vimos aqui na primeira lição que entre os judeus era comum chamar Bait Mikdash, que é casa sagrada. No entanto, as divisões do tabernáculo mostram uma revelação progressiva de Deus. A gente estudou aqui sobre o pátio, a parte externa da tenda, não é verdade? Cercada por colunas.
Vimos aqui o lugar santo, que já fala de um nível a mais na aproximação a Deus. Mas esse terceiro lugar, que é o que a lição está destacando hoje, chama lugar santíssimo. É santo mais o sufixo íssimo no superlativo, indicando o lugar mais santo do tabernáculo. Então, isso mostra a importância que este lugar tinha. Perfeito, ministro Marcelo. Inclusive, em algumas referências bíblicas que já foi citado aqui, aparece a expressão Mishkan, que Mishkan é tenda, mas alguns entendem como sendo tenda sagrada, não é? E essa expressão lugar santíssimo se justifica porque acontecia algo naquele ambiente que não acontecia em qualquer outro lugar do tabernáculo, nem no pátio, nem no lugar santo, apenas ali. Por exemplo, evangelista Marcelo, nós estudamos que no lugar chamado pátio ou átrio, não é? A parte externa da tenda, não a parte externa do tabernáculo, mas da tenda, para quem estava dentro, havia a glória do sol, vou usar o nome glória aqui, ou claridade do sol, a luz do sol, que alumiava, clareava durante o dia, e durante a noite aquela coluna que estava de fogo, que ficava em cima do tabernáculo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Êxodo, capítulo de número 40, versos de 34 a 38, eu não vou ler por conta da exiguidade do tempo, mas só citar o texto, vai nos mostrar de que quando aquela tenda estava parada, durante o dia, a nuvem ficava por cima daquele tabernáculo e durante a noite a coluna de fogo, como que mostrando uma indicação de que Deus estava cuidando do povo, inclusive trazendo luz ao tabernáculo, a parte do átrio. Quando a gente entra no lugar santíssimo, que nós já estudamos aqui, nós vimos, por exemplo, que o candelabro, o candeeiro, o castiçal, no lugar santo, obrigado, tinha aquela luz artificial, que era a luz do candelabro, que era alimentada pelos sacerdotes através do óleo que era colocado ali. Mas quando nós entramos no lugar santíssimo, por exemplo, tenhamos aqui a imagem entrando agora como sumo sacerdote, entrando no lugar santíssimo. Era um lugar que não tinha portas, não tinha janela, provavelmente esse véu que está aí no meio, nós vamos comentar sobre isso, não tinha abertura nele, era um véu inteiro. Isso é a ideia que temos do texto, à luz do que acontece com Jesus no Novo Testamento, que esse véu é rasgado. Isso. Se ele fosse aberto, não havia necessidade de rasgar, havia uma abertura, não é? Então era um lugar extremamente escuro, evangelista Marcelo. Baseado em 1 Reis, capítulo 8, versículo 12, quando Salomão, à luz do texto sagrado, fala sobre o templo, que o templo é quase que uma maquete do que era o tabernáculo, diz que ali havia trevas e que Deus habitava nas trevas. O texto é lindo, porque esse habitar nas trevas aqui não está falando de pecado, nada disso não. Está dizendo que Deus se manifestava naquele lugar mais escuro. Por isso que era um lugar especial. E o lugar santíssimo nos mostra isso. A luz que é inacessível aos homens resolveu habitar ali. O texto diz, e eu virei até ali e me encontrarei com o homem ali. Haverá uma lição mais na frente, ministro, que estudaremos sobre a expressão Shekhinah, que há toda uma discussão sobre essa expressão Shekhinah, porque nós sabemos que na Bíblia o nome glória, a glória de Deus não é Shekhinah, é Kavod. Mas por que Shekhinah? Por conta dessa ideia de que a presença de Deus gloriosa, essa luz inacessível aos homens, era manifestada ali. Então esse lugar não poderia ser chamado a não ser de santíssimo lugar, porque é onde a presença de Deus estava de forma quase que, digamos assim, plena, ali manifestada. E então a iluminação do Santíssimo era advinda da própria presença da glória de Deus. Perfeito. No lugar Santíssimo. Exato. Né? Interessante que a própria foto, né, da capa da lição 8 mostra um lugar escuro. Né? Exato. E claro que o professor não vai cair no erro de pensar quando diz lá no livro de Reis, né, que Deus habita nas trevas, ligar trevas a coisa ruim. Não. Até porque a Bíblia diz que Deus criou o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e a noite ele chamou de trevas. Isso. Não é verdade? Então, trevas aí não é nem no sentido negativo de demônios, de coisas ruins, é de escuro. Realmente, exato. Como era um lugar que não tinha a iluminação do candelabro e não estava exposto à luz solar, como o senhor pontuou, no pátio, né? Isso. Então era um lugar bem escuro que somente o sumo sacerdote adentrava. E ali a glória de Deus se manifestava
em cima do propiciatório. Que Levita. quero crer que como a tampa era de ouro, quando a glória de Deus ela reluzia em cima daquela tampa dourada, um grande brilho apresentava-se ali. Ministro, só concluindo a sua fala e complementando, Levítico 16, verso número 2, se o senhor me permite ler rapidamente, Pois diz não. assim: Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, Sim. para dentro do véu, ou seja, para depois do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu, isso é Deus falando, Isso. apareço na nuvem sobre o propiciatório. A glória de Deus manifesta. Muito bem, nós vamos continuar falando sobre este assunto, né? A lição de número 8, o lugar santíssimo, ainda trazendo preciosos detalhes sobre este compartimento do tabernáculo que é tão importante para nós estarmos tratando em sala de aula nesta ocasião. Então vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí, voltamos rapidinho com o programa Escola Bíblica Dominical. Meus queridos irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião estudando a lição de número 8 desse trimestre com o tema O Lugar Santíssimo. No primeiro bloco, nós trouxemos algumas informações introdutórias sobre este que é o mais importante espaço da tenda do tabernáculo sagrado, o Lugar Santíssimo. Falamos aqui baseado em opinião de diversos estudiosos sobre qual seria o tamanho deste lugar, que formava um espaço cúbico. Falamos também de que havia apenas um utensílio dentro do lugar santíssimo, a saber, a Arca da Aliança, e nós não trouxemos tantas informações porque a próxima lição, a lição de número 9, vai estar tratando especificamente sobre este móvel com riqueza de detalhes, mas pontuamos que apenas a Arca Sagrada estava no lugar santíssimo. E destacamos também essa expressão santíssimo, que algumas versões dizem Santo dos Santos, mostrando que Deus se revela de forma progressiva no tabernáculo. Passo a passo, pátio, lugar santo e santíssimo mostram que quanto mais se aproxima de Deus, mais santidade ele exige da pessoa. E agora nós vamos falar sobre as divisões interiores entre o espaço que havia na tenda, propriamente entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Ora, como já vimos, o tabernáculo, por ser um templo móvel, ele era formado de cobertas e também de cortinas. Para sair do pátio para o lugar santo, o sacerdote passava pelo primeiro véu, uma espécie de cortina. E para esse sumo sacerdote entrar, ou para que o sumo sacerdote pudesse entrar do lugar santo para o Santíssimo, ele passaria por um outro véu que o escritor da Epístola aos Hebreus chama de segundo véu. E esse véu, presbítero Jonathan Lucena, merece um destaque interessante e um destaque que se pode fazer com riqueza de detalhes para o professor que nos assiste, a fim de que ele entenda a ação restrita do tabernáculo no Antigo Testamento e, quando entrarmos na parte aplicativa, veremos a abrangência no Novo Testamento do acesso que o cristão tem a Deus. É verdade, evangelista. Já foi dito que dentro do lugar santíssimo se possuía apenas um móvel ou um utensílio. No entanto, havia um elemento que, de alguma forma, estava entre esses dois ambientes, que é o véu propriamente dito. E como o próprio texto sagrado faz questão, não é? O próprio Deus, podemos assim dizer, de ser específico com relação a esse véu, então é digno de nota que o professor também leve um tempo aqui trazendo à lembrança ou ao conhecimento do professor algumas informações. Primeiramente, a palavra véu, o seu significado, né? O termo véu, que nós encontramos nas traduções que temos à disposição, é a tradução do termo hebraico parochet, que significa separação, barrar ou fechar. Uma cortina
que tem como propósito fazer essa separação entre dois ambientes, que seria o lugar santo do lugar santíssimo. Com relação a este véu, é importante que se diga de que podemos empreender, principalmente por causa do tamanho do lugar santíssimo, que já foi trazido aqui informações específicas a respeito, já que, levando em consideração a largura e a altura, podemos inferir, até mesmo pelo tamanho do lugar e as madeiras usadas no próprio santuário, de que esse véu possuía aproximadamente 5 metros de largura, não é? Ou seja, a sua largura e 5 metros de altura. Já a sua espessura, alguns dizem, uma certa a tradição informa, de que a espessura desse véu seria aproximadamente equivalente à mão de um homem fechado, ou seja, cerca de 10 centímetros, mostrando que não era uma cortina simplesmente leve, vamos dizer. Tinha o propósito de fechar, propriamente dito, para que, vamos dizer, que o sacerdote não tivesse a visibilidade do lugar santíssimo, que houvesse essa separação. Daí já foi dito aqui que o ambiente era escuro, exatamente porque o véu também, veremos aqui, não é, apoiado ou preso a 4 colunas, que será pontuado posteriormente, fazia um fechamento pleno daquele ambiente, de modo que quem estivesse no santo não poderia ver o que estava no lugar santíssimo. E essas informações, elas são necessárias, exatamente para que se entenda o simbolismo que ela vai representar, que será dito aqui no decorrer desse comentário. Mas, trazendo aqui a lembrança, acredito que essas informações, primeiro o significado do nome véu, que seria separação, barrar ou mesmo fechar, uma cortina que tinha o propósito de fazer essa divisão entre dois ambientes, com relação ao seu tamanho, espessura, largura, altura, que tinha como propósito vedar o acesso. São informações importantes para que se entenda principalmente o simbolismo que o véu aponta. E Deus não somente, presbítero Alessandro, ele fala sobre a importância de se fazer esse véu com o intuito de separar estes compartimentos, o santo do santíssimo, como ele traz com riqueza de detalhes informações de quais as cores deste véu, que coincidem com as cores da primeira coberta, não é verdade, que cobria a parte da tenda, né? E isso merece um destaque todo especial para o professor que nos assiste. Perfeito, ministro. O texto de Êxodo 36, e eu vou me reportar aqui ao texto sagrado, verso de número 35, diz assim: Depois fez o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada o fez com querubins. E nos diz o verso 36 das colunas, e em seguida no verso 37 diz, fez também para a porta da tenda o véu de pano azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador. Essa explicação que o senhor deu é muito interessante, porque em uma lição passada, quando falamos sobre as cortinas do tabernáculo, que aprendemos que estas cortinas é aquele tecido, não é? Isso. Que cobre o lado do tabernáculo, a parte de cima e o outro lado. Isso. A primeira cortina, a gente observou, está em Êxodo 26, verso 1 e 2, bate a descrição perfeita com essa descrição que está aqui em Êxodo 26, 31, que é justamente a descrição deste véu, desta cortina, não é? A ideia aqui é a harmonia, as mesmas cores e o mesmo desenho de bordado de querubim que estava nas paredes e no teto, era que estava nessa cortina. É como se Deus estivesse ornamentando aquele ambiente. Há textos bem específicos, como, por exemplo, Êxodo 26 e 37, que também faz muito bem estar lendo esse texto, porque vai coincidir com a explicação que foi dada quando se falou sobre as cobertas. Eu estou me referindo à primeira coberta, não a segunda, nem a terceira, nem a quarta, que eram feitas de peles de animais, não é? Estou me referindo à primeira, que era de linho. E o texto, quando diz aqui, ministro, linho fino, é bom dizermos que esta informação que o presbítero Jonatas trouxe é muito importante, porque alguém pode pensar que quando diz linho fino, é um linho transparente. E não é. Linho fino aqui fala da qualidade desse linho. Sim. Era um linho de primeira linha, um linho de um valor, vamos assim dizer, altíssimo. Quando o texto diz que ele era torcido, dá a ideia de que ele era um tecido pesado. Espesso, né? Espesso, exatamente. Inclusive, segundo a tradição, como o presbítero falou aqui, a mão de um homem fechada. Não aberta, porque aí seria um palmo, né? Seria ela fechada. E o texto diz, só para concluir aqui esta fala neste tópico,
que este véu que separava o tabernáculo do lugar santo e o santíssimo, como já foi citado aqui, tinha esse propósito de fazer essa separação e por isso se explica o motivo de ser um tecido grosso. Porque se não fosse assim, se fosse um tecido fino, alguém que chegasse no lugar santo veria a Arca da Aliança. Isso. Por isso que deveria ser um tecido pesado. Há outros textos que podem ser ditos aqui, eu quero apenas citá-los mais uma vez, é o texto de Êxodo 36 e 35, que foi o texto que eu li já, não é? Eu pensei que não tinha citado, mas já citei sim. Então há uma harmonia entre o que estava dos lados e em cima com essa tenda, com esse véu que estava dentro da tenda, que é o véu, ou melhor, como o senhor falou, Hebreus capítulo 9 e o versículo 3, o autor diz segundo véu, fazendo alusão ao primeiro, que é na entrada do lugar santo. Interessante que essa expressão obra esmerada também pode ser traduzida como desenhada, Isso. projetada, mostrando que o tabernáculo, apesar de um lugar sagrado, também era um lugar muito bonito. Sim. Deus teve toda uma orientação dada a Moisés e através de Moisés, de que a casa tivesse uma perfeição, uma beleza, e assim pudesse ser o lugar onde a sua glória habitaria. E vale dizer ainda, presbítero Jonathan Lucena, que junto com o véu haviam colunas que até serviam para a sustentação da própria casa, não é? Tanto colunas na parte que antecedia o pátio, acessando ao lugar santo, como do lugar santo para o lugar santíssimo. É verdade, evangelista. Deus sempre mostrando os detalhes, não é? Com que ele, na medida que ele vai descrevendo os elementos, tanto o material como a forma que ele estaria apresentado, com relação ao véu também tinha, assim como o primeiro véu, o segundo também seguia o mesmo modelo. Uma pequena diferença com relação à base, mas o segundo véu também possuía 4 colunas, tinha alguns ganchos que faziam o fato de fazer com que o véu ficasse preso, né? Isso. E isso fica claro também no texto. O caro professor pode ler, por exemplo, Êxodo 26, o versículo de número 32 especificamente, vai encontrar o texto dizendo o seguinte: e colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus cochetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Então veja que Deus está descrevendo. O véu estaria preso a essas 4 colunas, que seriam feitas de madeira de acácia, mais uma vez, coincidindo com outras partes do tabernáculo, né, ou seguindo o mesmo padrão, revestida de ouro, diz o texto, apoiado em uma base de prata, seus cochetes de ouro, fazendo então o véu ficando preso, uma coluna perfeitamente estabelecida e o véu preso a ela. Isso fica claro também no próprio texto. As colunas, posteriormente ou consequentemente, tinham a mesma dimensão do véu, da altura, coincidindo a altura do tabernáculo, como já foi dito, e também a sua largura. Por isso que foi dito aqui, e talvez alguém pergunte, por que é que os irmãos estão dizendo que o véu do santuário tinha 5 metros de largura e 5 de altura? Eu já li aqui e não encontrei. É exatamente por isso, por causa da altura e o tamanho do próprio santuário. Teria que o véu coincidir com o mesmo tamanho, uma vez que a largura é de 5, a altura de 5, colunas também de 5 metros, então, respectivamente, para que o véu estivesse preso a elas, de forma hermeticamente fechada, vamos dizer, teria que estar também nessa dimensão. Então, essas informações são necessárias, tanto em relação às colunas, como os ganchos também, ou cochetes que eram utilizados, estes de ouro, fazendo assim o véu estar preso, fixo ali naquele santuário. Muito bem. E assim como todo lugar do tabernáculo em si, pátio, lugar santo e santíssimo, o santíssimo ele tinha alguns propósitos, presbítero Alessandro, e principalmente através dessa questão da divisão do véu, né? Quais os propósitos que a gente pode elencar que Deus tinha, né, com essa vedação do lugar santíssimo para os sacerdotes, que a gente pode extrair para o professor que nos assiste? Pois não, ministro. O primeiro propósito deste véu, não é, era separar, como já falamos aqui, a tenda em 2 ambientes. Geograficamente falando, fisicamente falando, o propósito era esse. Isso. Dizer, olha, há um lugar, 1/3 parte do tabernáculo ou da tenda, talvez essa palavra fique melhor, é um lugar especial, é um lugar onde Deus estará se manifestando lá com a sua glória visivelmente, não é? Então, o primeiro propósito, separar o lugar santo do santíssimo. Esse é o propósito físico, não é?
primeiro lugar, essa cortina de 5 metros, como já foi colocado aqui. Isso. E aproveitando, ministro, antes de continuar essa minha resposta, enquanto o prezado presbítero estava falando aqui sobre a questão dessa altura, faz sentido essa altura de 5 metros também, porque fez-me lembrar a lição quando nós estudamos sobre as cobertas. Foi dito que essa coberta que pega de um lado por cima e do outro, a primeira tinha 14 metros de largura. Isso, não é isso? São 28 côvados. Então, 5 com 5 com 5 daria 25. Só que ela não encostava no chão, a primeira, dá a entender que ficava alguns centímetros voando, que é para voando, eu uso a expressão voando para não encostar, né? Ela não estava voando, estava suspensa melhor, não é? Para não encostar no chão porque era um tecido, mas a outra que tinha 11 peças encostava no chão, né? Então ela cobria totalmente do lado, em cima e do outro lado. Mas voltando aqui, então, primeiro propósito, melhor dizendo, separar o lugar santo do santíssimo. Mas qual seria o segundo propósito? Eu diria aqui, evangelista Marcelo, que seria separar a criatura, por que não dizer do Criador? Simbolicamente falando, isso já aponta para algo da condição humana. O homem, depois da queda do Éden, ficou separado de Deus. Há uma separação entre o homem e Deus. Quando nós olhamos para 26 e 33 de Êxodo, diz assim: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará, diz o texto, separação entre o lugar santo, entre o santuário e o lugar santíssimo. Então, aqui está a resposta da primeira pergunta, da primeira parte da minha resposta. E Levítico, capítulo 16, e aqui eu concluo essa fala relativa a este ponto, versículo 2, 16 e 2 diz assim, já lemos esse texto, mas é bom lermos de novo. Disse, pois, o Senhor a Moisés, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o tabernáculo. Essa ideia de que não morra, e a única exceção era no dia de Yom Kippur, quando o sacerdote ia representar a nação, traz uma alusão perfeita, evangelista, à situação do homem. O homem sozinho, sem a regeneração, o novo nascimento, sem a obra expiatória, sem passar primeiro pelo altar, que estava lá na frente, não tem como chegar diante de Deus. Então, esse véu indicava essa separação. Isaías 59, verso 1 ao 3, o profeta fala sobre isso. Os pecados dos homens fazem separação entre o homem e Deus, e o apóstolo Paulo, por fim, no capítulo 3, versículo 23 de Romanos, também faz essa ilustração. Muito bem, então, para a gente concluir esse bloco, presbítero Jonathan Lucena, por mais perfeita que tenha sido, ou por maior, vou substituir, e mais gloriosa que tenha sido a revelação de Deus no Antigo Testamento, ela era uma revelação parcial, não é verdade? Perfeito. Ao Santíssimo não tinham acesso todos. O véu separava, não é? Então era uma revelação parcial. E segundo, a barreira moral que existia entre o homem e Deus por causa do pecado, Isaías 59 e 2, melhor dizendo, diz que o pecado fez separação entre vós e o vosso Deus. A barreira moral causou também uma barreira espiritual. Perfeito. Ou uma barreira religiosa. Havia um acesso, mas um acesso restrito. Então, por mais gloriosa que tenha sido a revelação no Antigo Testamento, ela não é perfeita e também ela aponta para uma que viria mais completa, no sentido mais pleno e que resolveria de uma vez por todas a barreira moral, que consequentemente tiraria também a barreira religiosa. Perfeitamente, evangelista. Uma vez que o Antigo Testamento, né, na sua maneira progressiva de mostrar essas verdades que no Novo Testamento fica claro, e em Cristo, não é? Definitivamente isso vai ser resolvido. Então, o próprio escritor aos Hebreus, ele usa exatamente essa comparação, mostrando a importância que se tinha, não só o santuário, seja ele móvel ou posteriormente o templo, mas também, sobretudo, para quem ele apontava, que trouxe então a revelação plena, o próprio Deus se revelando em carne, trazendo então essa aproximação plena do homem para com Deus. Muito bem. Tendo explicado sobre o lugar santo e sobre o lugar santíssimo e sobre o véu, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco, agora sim, vamos entrar com a parte aplicativa desta lição. Não saia daí, voltamos rapidinho com o programa Escola Bíblica Dominical.
Meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião estudando a lição de número 8, com o tema O Lugar Santíssimo. Tendo exposto que havia o lugar santíssimo dentro da tenda do tabernáculo e que, para acessá-lo, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, e que também entre o lugar santo e o santíssimo, para vedar o acesso a este santo lugar, ou mais santo dos santos, quero dizer, havia um véu de mais ou menos de uma espessura de 10 centímetros e que vedava, como disse, o acesso a esse mais importante lugar da tenda. Agora nos resta fazer a aplicação para estarmos trazendo em sala de aula, depois de explicarmos com riqueza de detalhes a respeito do lugar santíssimo. Presbítero Alessandro Barreto, é preciso olhar um pouco com muita atenção, quero dizer, é preciso olhar com bastante atenção o véu e ver que ele retrata a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O professor que nos assiste pode dizer em que o véu aponta para Jesus, à luz do Novo Testamento, e que nós podemos destacar para aplicar em sala de aula. Pois não, ministro. Antes de responder, eu queria só fazer uma pequena correção, que na minha fala anterior eu disse que 5 com 5 e mais 5 daria 25 metros, mas na realidade são 15, né? Foi no momento dos comerciais aqui, a gente conversando, fez essa necessidade de corrigir. Pois bem, mas respondendo aí a sua pergunta, evangelista Marcelo, é claro que existe sim uma tipologia, existe sim uma simbologia em relação, principalmente, ministro, às cortinas, não é? Nós não vamos entrar aqui em detalhes em relação aos colchetes, a base, as colunas, não. Sim. Mas em relação ao véu, ministro, a Bíblia no Novo Testamento faz sim uma ligação direta à pessoa de Cristo de forma tipológica ou simbólica, não é? Por exemplo, o texto de Mateus 27 e 51, Marcos 15, 38 e Lucas 23 e 15, diz que no momento da morte do Senhor Jesus na cruz, o véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo. O texto diz isso, de alto a baixo. Esses 3 evangelhos mostram que, de forma miraculosa, de forma sobrenatural, esse véu de aproximadamente a espessura de uma mão de um homem fechado foi rasgado. Não de baixo para cima, mas de cima para baixo. E isso foi um fenômeno que aconteceu, pelo menos 4 coisas aconteceram nesse momento. O texto diz que o centurião que estava à beira da cruz ali testemunhou com pessoas que estavam com ele dos acontecimentos que surgiram naquele momento da morte de Jesus. O véu do templo se rasgou, a terra tremeu, as pedras se fenderam, sepulcros foram abertos e pessoas que estavam naqueles sepulcros, salvos, foram ressuscitados de forma sobrenatural. Isso está escrito em Mateus capítulo 27, versículos 51 a 54. Isso aponta para algo extraordinário. O que foi que aconteceu ali? A morte de Cristo. E essa morte de Cristo é retratada pelo escritor aos Hebreus no capítulo 10, verso número 19 e 20, da seguinte forma. Ele diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isto é, pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha aí. Observe que o escritor aos Hebreus faz um paralelismo hermenêutico de forma clara. Isso. Ele diz que aquele véu que era intransponível, pesado, provavelmente o sacerdote ou se abaixava, dá a entender a lógica, para passar pelo chão se arrastando, ou, mais logicamente, num cantinho empurrava um pouco o véu para passar de tão pesado que ele era, porque não tinha abertura. Então era alguma barreira, como o presbítero falou, a expressão parochete, a ideia de fechar mesmo. Então esse acesso foi aberto. E o escritor aos Hebreus diz que pela sua morte, isto é, pela sua carne. Então o véu representa tipologicamente, diretamente, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 10, versículo do 10 ao versículo 23, traz uma explicação mais ampla sobre este paralelismo do véu e a carne de Cristo. Então a gente vê em Cristo a inauguração do Novo Testamento, né? Exatamente. Dissemos aqui, nós falamos aqui no bloco passado, que o véu apontava para separar, o intuito do véu era esse, separar o lugar santo do santíssimo, né?
E falamos também que isso aponta para a separação que há entre a criatura e o Criador por causa do pecado. Perfeito. Então, a barreira religiosa se tornou necessária por causa da barreira moral. Com a morte de Cristo pelos nossos pecados, foi removida a barreira moral do pecado. Perfeito. Porque Cristo levou por imputação o pecado da humanidade sobre ele. E quando ele disse está consumado, quitou a dívida do nosso pecado, presbítero Jonathan Lucena. Tirando a barreira moral, agora também ele remove a barreira religiosa, tirando de uma vez por todas aquele véu que fazia separação. Então, duas coisas sobrenaturais. Primeiro, que ele tinha aproximadamente 10 centímetros de espessura, cortar um véu com 10 centímetros de espessura não era algo do alcance do homem, e sendo de alto a baixo, mostrou que o corte quem fez foi Deus. É verdade, e isso aí indica, não é? Só lembrando o que o senhor já pontuou, já foi dito aqui, de que o véu representa exatamente essa separação, mas como o véu foi rompido, não é? Rasgado de cima a baixo, então essa barreira foi desfeita. Eu estava lembrando aqui, enquanto o senhor falava, de alguns textos evangelistas, se o senhor me permite. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo vai trazer algumas informações com relação a o que Cristo realizou, não é? Colossenses capítulo 1, versículo 20, ele diz o seguinte: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Versículo 21. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou. Agora veja o versículo 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Versículo 23 ainda, para finalizar, diz: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Paulo lembrando de que por meio da sua carne essa barreira foi desfeita, uma vez que o véu indicava, não é? Isso. Já foi claro aqui. Eu também lembrei declaração do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, um texto muito interessante também, que Paulo trata ou retrata essa questão da separação. Capítulo 2, versículo 11, já que ele está fazendo um paralelo entre antes de Cristo, ou seja, o crente antes da experiência do novo nascimento, e o que ele passou a desfrutar por meio dessa experiência. Isso. Capítulo 2 de Efésios, versículo 11 em diante, ele diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí ele faz o contraste. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, isso fala de separação, não é? Isso. Que o véu indicava essa realidade espiritual entre o homem para com Deus. Já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, é bom que se diga, o professor em sala de aula, que o véu, mais uma vez, lembrando, indicava essa separação, essa condição espiritual que o homem estava sentenciado, caso Cristo não tivesse vindo para consumar a obra da salvação. E uma vez que o texto diz, e já foi dito pelo presbítero Alessandro, ao bradar de Cristo na cruz está consumado ou está pago, diz o texto que o véu se rasga e então essa separação é desfeita. E todos aqueles quantos creem em Jesus Cristo, no seu sacrifício, agora, Paulo diz, pode chegar perto, já não há mais a separação. O véu indicava a separação, mas agora, por meio de Cristo, ele foi desfeito. E interessante essa palavra do apóstolo Paulo, o presbítero Alessandro, que mostra que essa abertura deu acesso não somente ao povo de Israel, a uma revelação superior, mas que também abarca os gentios, os não-judeus, né? Gentil é não-judeu, é gentil com O no final, né? Porque gentil com L no final fala de alguém cordial, né? Então, o não-judeu também tem acesso agora à presença de Deus que estava oculta, né, pelo véu que fazia a separação e por causa também do pecado, né? Interessante que o senhor citou aqui que os três evangelistas fazem menção dessa ruptura do véu por ocasião da morte de Cristo. Isso. E também o apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 3, o professor pode abrir a sua Bíblia, o versículo de número 14, Paulo é enfático ao dizer assim: mas os seus sentidos, falando isso do povo de Israel, foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então,
Paulo estava exortando quanto aos judeus que ainda se conservavam na antiga aliança, quando na verdade a nova aliança foi inaugurada, não com sangue de animais, mas com o sangue que fala mais alto que o de Abel, o sangue do próprio Filho de Deus, que ao morrer tirou a barreira, aboliu. Eu acho interessante essa expressão, abolir, porque talvez alguém até tentasse costurar de novo o véu, né? Ainda preso à antiga aliança, mas agora que ele rasgou o véu, abriu de uma vez por todas o acesso à presença de Deus, tanto para judeus como para gentios, presbítero. Com toda certeza. Isso fala de um acesso agora não mais limitado, vou usar essa expressão limitado, mas um acesso ilimitado. E o autor aos Hebreus, ele escreve sobre isso no capítulo 9. Capítulo 9, versículo de número 6, diz assim: Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, aquele lugar santo. Ele disse, mas no segundo, que é o lugar santíssimo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. E ele diz assim, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, observe que o escritor aqui ele está dizendo que havia uma separação, havia um acesso limitado, no entanto, a partir do sacrifício de Cristo. Esse capítulo 9 inteiro ele vai falar sobre os sacrifícios do santuário e também da perfeição do sacrifício de Cristo. Ele vai dizer, olha, agora não é mais uma vez no ano. O acesso que era separado, que era impedido, não é mais. O acesso está livre. Nós podemos entrar, inclusive ele diz, por um novo e vivo caminho. Isso. Então, esse véu que representava um certo limite, um certo bloqueio, hoje, na nossa vida, não existe mais. Temos acesso diante a Deus direto. Inclusive, a Bíblia nos diz que nós somos até sacerdotes, reis, ele nos fez reis e sacerdotes. Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E para concluir, presbítero Jonathan, o sumo sacerdote entrava e o povo aguardava do lado de fora. Com Cristo é totalmente diferente, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 19 e 20, ele diz assim, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. E o versículo 20 diz, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Então, ele entrou, mas ele não entrou e o povo ficou só do lado de fora. Ele entrou como precursor, abrindo a porta para que a gente pudesse, por ele, entrar também. É verdade. E se o senhor me permite, rapidamente, para a gente fechar esse pensamento, o próprio texto de Efésios capítulo 2, se o caro professor quiser anotar e ler posteriormente, versículos 14 a versículo de número 18, trata exatamente sobre essa barreira étnica que existia entre os judeus e gentios, foi desfeita a barreira também, mas o versículo 18, para concluir, diz assim, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Portanto, queridos irmãos, podemos ver através desta lição o que o Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote perfeito, fez ao rasgar o véu da separação, diferente daqueles dias onde o lugar santíssimo não era aberto a todas as pessoas. Hoje, por meio da obra de Cristo, podemos entrar ao trono de Deus com ousadia e confiança. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Bem, meus amados irmãos, depois de termos estudado uma lição tão maravilhosa como esta, nós vamos agradecer a Deus em oração. Vamos orar com o presbítero Alessandro Barreto. Pois não, evangelista Marcelo. Oremos. Pai eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão maravilhoso que estivemos juntos lendo a Tua Palavra e estudando a Tua Palavra e nos alegrando, Senhor, vendo o que o Senhor fez por nós. O Senhor abriu esse véu que nos separava, que nos impedia de ver, Senhor, a Tua glória. Nós queremos te agradecer pelo sacrifício de Cristo na cruz, que fez com que esse novo e vivo caminho fosse possível, por esta união maravilhosa entre judeus
e gentios, formando um só povo, formando, Senhor, uma família, como diz Paulo aos Efésios, a família de Deus. Obrigado, Pai, pela salvação da nossa alma. Te agradecemos pela Rede Brasil de Comunicação, te pedimos que as tuas mãos continuem estendidas sobre esta emissora, cada funcionário, sobre a vida do teu servo, o pastor Ailton José Alves, nosso pastor presidente, pastor Ailton Júnior, toda a diretoria, suas famílias, sobre a vida do teu servo, pastor Nadi Jackson, Senhor, nosso superintendente. Abençoa a equipe da superintendência, bem como cada telespectador, cada ouvinte que nos acompanha, Senhor, que as tuas boas mãos continuem conosco e sobre nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa, onde estudamos a 8ª lição com o tema O Lugar Santíssimo. Na próxima semana, veremos a 9ª lição com o título A Arca da Aliança. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta e sábado, às 22 horas, e ao domingo, às 7h30 da manhã. E também está disponível em nosso canal no YouTube. Anote aí, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus desde agora e para sempre. Amém.